Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui, juntos todos os dias, nós estudamos a Palavra de Deus. Então nosso cenário aqui já está mais preparado, né? Nós preparamos aqui o nosso quarto, já está pintadinho, está bonitinho, simples, mas eu acho que é o suficiente para que a gente possa focar nas coisas que são realmente importantes, que é muito mais do que um cenário, e sim o estudo da Palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você a estudar comigo as mensagens de Deus com respeito à ideia, à imagem, o símbolo do casamento dentro da profecia bíblica. E temos um exemplo muito marcante no estudo de hoje. Venha comigo então e vamos juntos estudar sobre a esposa prostituta do profeta Oséias do Antigo Testamento. E como isso se reflete e se aplica à igreja no Novo Testamento. A função de profeta ela é bem complicada muitas vezes. Deus pede para que algumas pessoas específicas, escolhidas, que têm bastante comunhão com ele, façam coisas muito difíceis. Alguns profetas foram assassinados, mortos, por seguirem a orientação de Deus, fazerem aquilo que Deus deseja, a sua vontade. Afinal de contas, o maior desejo de Deus era salvar o seu povo, mas o seu povo, muitas vezes, em muitos períodos no Antigo Testamento, virava completamente as costas para Deus. A gente já falou aqui, muitas vezes, que o povo de Israel era muito mais politeísta, adorador de vários deuses, do que realmente adorador de Deus. No período do profeta Oséias não era diferente. O povo se afastou de Deus. O povo não queria saber do Senhor, mas Deus precisava mostrar para o povo que Deus amava aquele povo e que eles teriam uma oportunidade de salvação se caso prosseguissem, seguissem, na verdade, a visão do profeta, ouvissem a mensagem de Deus e seguissem, então, o caminho do Senhor. Do contrário, se não quisessem saber de Deus, então Deus não poderia fazer muita coisa para ajudar aquele povo. E a vida do profeta Oséias foi o grande exemplo. Oséias foi um homem de Deus, dedicado ao Senhor, ouvia a voz de Deus. E num belo dia, Deus chegou para ele e falou o seguinte: Oséias. E Oséias disse: Senhor, eis-me aqui. Então Deus pediu uma coisa diferente, completamente estranha. Oséias, eu quero que você se case. Mas espera aí, não é só um casamento. O seu casamento vai ser simbólico. Quer dizer que ele tem um peso profético. Oséias, eu quero que você se case com uma prostituta. Nossa, imagina a ideia, a mente do profeta quando Deus falou isso. A gente tem que entender, muito mais do que qualquer tipo de preconceito que a gente possa ter hoje, como é que era a visão, a mente das pessoas naquele período da história. Se a gente olhar para hoje, já seria complicado para uma pessoa do Oriente Médio se casar com uma mulher que não fosse virgem. E agora Deus pede para que um homem, há mais de 2.600 anos atrás, se casasse com uma prostituta no meio de um povo que essa visão, essa ideia de casamento com uma mulher que não fosse virgem era completamente hedionda. Bom, de qualquer forma, Oséias cumpriu a mensagem de Deus. Ele foi lá, obedeceu à voz do Senhor, escolheu uma mulher e se casou com ela. Eu quero que você leia comigo agora o significado desse casamento através das palavras do próprio Oséias, em Oséias, no capítulo 1, verso 2. Vamos estudar um pouquinho e deixar que ele mesmo nos diga como é que foi esse casamento. Oséias, no capítulo 1, verso 2, diz assim: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, veja, a primeira vez que Deus fala com ele, o chamado profético dele: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, o significado do casamento dele era o seguinte: a esposa de Deus, que é a sua igreja, no caso ali o povo de Israel, transgrediu o mandamento de Deus. O povo de Israel adulterou espiritualmente, abandonou a crença em Deus. Deus considera que aqueles que adoram outros deuses estão adulterando contra ele, porque consideram o relacionamento dele com o seu povo como um casamento. Em consequência, como um exemplo vivo, uma parábola viva, agora Oséias deveria se casar também com uma mulher adúltera. E continua o texto bíblico em Oséias capítulo 3, verso 1. 3, verso 1 diz assim: Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. A história bíblica de Oséias nos diz que ele se casou com aquela mulher, teve uma descendência com ela, mas ela se cansou dele. Ela não quis ficar como um profeta. E ela o abandonou e voltou para ter uma vida de prostituição, uma vida de adultério
com outro homem. Dentro disso, Oséias se sentiu completamente abandonado, assim como Deus se sente abandonado por nós quando nós não seguimos a sua orientação, quando nós não fazemos a vontade de Deus. E, em consequência, agora Oséias estava sozinho, com filhos para criar, e Deus disse para ele, olha, vai, toma a sua antiga esposa e case-se novamente com ela. Toma ela de volta. Um exemplo de que, embora o povo de Israel tivesse adulterado, feito o que era errado diante de Deus, Deus continuava amando o seu povo. Deus continuava protegendo o seu povo e faria tudo possível para refazer a aliança com os seus filhos, o povo de Israel. O nome da esposa de Oséias era Gomer. Essa mulher ela foi comprada mais uma vez como esposa por ele, simbolizando então o preço que Deus paga através do sangue de Cristo para nos salvar, nos comprando, né, do salário do pecado, que é a morte, e nos dando a vida eterna em Cristo Jesus. Na vida de Oséias, esse foi o exemplo da mulher prostituta, o exemplo da mulher adúltera. Mas vamos agora também ao Novo Testamento, para a gente conseguir aplicar e entender a imagem, a visão que nós temos dentro do Apocalipse com respeito à mulher adúltera. Vamos então ao Apocalipse capítulo 17. Lá em Apocalipse 17 nós temos uma outra mulher adúltera, lembrando que em profecia mulher significa igreja. Vamos lá, Apocalipse 17, verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Vamos lá, nós entendemos então que mulher em profecia significa igreja. Em Apocalipse 17 nós vemos então uma grande meretriz. Qual que é o símbolo dela? Aqui nós temos uma mulher, igreja, que se prostituiu, que adulterou espiritualmente. Isto é, a igreja de Cristo que abandonou os princípios de Deus e fez aquilo que é errado. Abandonou as crenças de Deus e fez aquilo que é mal, fazendo o que? Adoração a tudo o que não fosse Deus. Substituiu Deus. Teve amantes espirituais. Essa é a igreja que nós vemos em Apocalipse capítulo 17. Uma igreja de Deus que abandonou o Senhor. E diz o verso 1, veio um dos 7 anjos, aqui tem a ver com os últimos momentos da história do mundo, e disse o seguinte, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então é uma igreja que se acha sobre muitas águas. Águas em profecia tem um significado espiritual de povos, multidões. Então aqui temos uma igreja que estava assentada, reinando sobre o mundo, sobre as nações. Então a igreja de Deus chegou a um ponto que ela dominou o mundo, mas agora acontece o verso 2, com quem se prostituíram os reis da terra. Uma igreja de Deus que vendeu a sua crença em Deus por poder político e também poder religioso. É alguém que se vende por reis, por poder, né? Os reis da terra, com o vinho da sua devassidão, com doutrinas, vinhos aqui tem a ver com doutrinas estranhas, cheias de mácula, cheias de coisa errada, que não se baseiam na palavra de Deus, né? Devassidão. Foi quem se embebedaram os que habitam sobre a terra. Então aqui temos uma igreja que se prostituiu, abandonou a Deus, em Apocalipse 17, por poder, criando então convicções, blasfêmias, um poder religioso que não se baseia na palavra de Deus. Vejam como as coisas se casam, né? A profecia vai fazendo sentido para a gente. No Antigo Testamento, o povo de Deus era um povo que constantemente abandonava a Deus. A igreja de Deus do Antigo Testamento fazia assim. E pagou um alto preço por isso. Os exílios, né, quando eles foram expulsos para a Babilônia, a Síria, mesmo na época de Jesus, quando o povo era submisso ao Império Romano, nós vemos como o povo de Deus acabou sendo destruído, derrotado, arrasado por sua desobediência à vontade do Senhor. E nos tempos do Novo Testamento, Deus sabia que aconteceria a mesma coisa. O povo de Deus acabou com o tempo se corrompendo, abandonando o Senhor e se vendendo por doutrinas que não se baseiam na palavra de Deus, mas na visão apenas de homens. Essa é a profecia, esse é o significado que nós temos hoje, mas eu tenho uma mensagem extremamente importante para você e para mim hoje. Não importa o quão longe nós vamos de Deus. Assim como no caso de Oséias, Deus nunca abandona a sua igreja.
Hoje nós temos a oportunidade de estarmos com Jesus, vivemos com Jesus e temos uma chance de um novo começo, uma nova história ao lado dele. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por tua mensagem, te agradecemos pelo teu amor e pedimos, Senhor, perdão por nos envolver com adultério espiritual. Nos perdoe quando nós te deixamos, por qualquer razão que seja, não importa. O importante, Senhor, é que reconhecemos nesse momento que o Senhor é nosso Deus, nosso Pai, o marido da igreja, o cabeça do corpo de Cristo. Obrigado por tuas bênçãos, converte o nosso coração e nos abençoa. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, que nessa vida, juntos, estamos com Jesus. Nessa vida, no final, é você e Deus. Espero que você curta e compartilhe esse vídeo para que a gente possa crescer e que mais pessoas entendam, não apenas da profecia bíblica, mas também da coisa mais importante, que Jesus as ama e as aceita como estão, e depois Jesus as transforma pelo seu poder e sua misericórdia. Te vejo amanhã para continuarmos o estudo da Palavra de Deus aqui no canal Professor Rodrigo Batista. Tchau, tchau.